culto ao Senhor nosso Deus. Quero louvar o Senhor pela vida dos irmãos, a caravana da nossa diaconisa, que a gente fala carinhosamente, a pastora Consuelo, que esteve aqui com os irmãos na arrumação do templo, nos preparativos para a nossa festa, que já está bem aí, né, 26 e 27, sem ser esse próximo final de semana, que nós vamos estar no retiro com os diáconos, diaconisa, pela manhã. Então, no outro final de semana aí já é a nossa vez de estarmos aqui celebrando 28 anos de portas abertas neste lugar, de milagres, de cura, de salvação, de vidas, não é verdade, meus irmãos? E algumas coisas já foram feitas, os irmãos já podem ver o folder aqui do púlpito, né, lá na frente, a placa da foto a ser instalada, mas já está aí, tá? As cadeiras, aí tudo é fruto aqui dessa liderança, irmãos. É vocês aqui que são os patrocinadores, os cooperadores dessa obra, né, irmão? Pastor, e o senhor chegou? Eu também sou, né? Glória a Deus. Mas os irmãos já deixaram tudo pronto, tá aí as cadeiras bonitas, poltronas que os irmãos adquiriram. E aí vamos conservar para a glória e louvor do nome do Senhor, né, irmãos? Tá aí? Tá bonito ou não tá, irmão? Amém. Eu sentei aí pela manhã. Glória a Deus por todos vocês, por todos nós que somos a igreja, que somos a família de Deus, não é verdade, meus irmãos? Então louvamos ao Senhor por outros subiram no telhado, taparam as goteiras, né? Arrumaram torneira e vem mais coisa aí, eu não devia nem anunciar, mas já vou anunciar. Pela manhã saímos também com a pastora Consuelo e o Abraão, né? O pai da fé, pai de multidão. E já vai ser instalada a pia, tá aí uma pia top das galáxias aqui atrás, irmão, né? Glória a Deus. Vai faltar é cozinheiro, cozinheira, confeiteiro, boleiro, né? Para a glória e louvor do nome do Senhor. Não falta não, né, irmão? Por isso que os crentes estão tudo assim, que vou brincar, né, irmão, né? Eu diz o pastor Jonatas, né? Fofinhos, né? Porque o Senhor tem mandado do maná do céu, na medida certa, não é verdade, irmão? Para mim e para a sua vida. Todos nós somos abençoados por Deus. Amém? Aleluia. Então, esses são os avisos. Irmão Rodrigo lembra aqui a todos nós, a geração de homens. Aonde estão os homens desta igreja, geração de homens? Glória a Deus! Glória a Deus! Amanhã, 19h30, né, irmão Rodrigo? 19h30, oração e ensaio para a geração de homens. Venha participar, orando e participar do nosso ensaio para a glória e louvor do nome de Jesus. Os demais ensaios estão transcorrendo normalmente para a glória e louvor do nome do Senhor, nosso Deus. E vamos apresentar o melhor, meus irmãos. Eu já falei com a liderança, eles se conhecem melhor, então cada qual no seu horário, quando diz os irmãos carioca, né, cada qual no seu quadrado, para não invadir o quadrado do outro, né, não confrontar, vir dois povos no mesmo horário. Então, tá tudo certo, tudo resolvido para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, para você não ficar muito cansado de estar sentado, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no Antigo Testamento, no capítulo 1. Pastor, no Antigo Testamento, o capítulo é 1. No capítulo 1. Só faltou o livro, né? No livro de Ruth, capítulo 1. Glória a Deus. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 5, de 1 ao 5. Aleluia. Como está dizendo agora aqui, agora estreitou, né? Vem depois dos 5 livros, que são os Pentateucos, aí vem Josué, Juízes e Ruth. Depois... Amém. Glória a Deus. Mas o irmão já colocou ali, já no refletor ali, né, irmão? No nosso data show, tá? Depois de Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, capítulo 1, verso 1 ao 5. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite. Diz assim: sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E o nome deste homem, Elimeleque,
E o nome deste homem, Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Versículo de número 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e o nome de uma era Orfa, e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Ficou desamparada, sem filhos e sem marido, numa terra estranha, onde vieram buscar melhoria de vida. Os versos 14 e 15 do mesmo capítulo diz assim: então levantou a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse, o verso 15, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Verso 16, disse porém Rute, não me instes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O verso 17, e onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E me faça assim o Senhor outro tanto, que se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. O versículo 22 diz assim, que é o último versículo do capítulo: assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, e voltou dos campos de Moabe, e chegou a Belém, no princípio da cega das cevadas. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, quantos nesta noite precisam de oração? Aleluia. Não sei qual é a sua causa, o que você precisa. A gente tem esse costume de dizer que uns precisam de oração, né? De uma intervenção divina. Aleluia. Senhor, aqui estamos, diante da sua palavra, diante, Senhor, da tua presença, e queremos clamar, Senhor, por cada família, mediante a tua palavra, Senhor, que é a verdade. Eu creio, Senhor, que tu és poderoso para fazer tudo e muito mais do que pensamos e imaginamos. Contempla, Senhor, cada pedido de oração, cada situação, Senhor, que aos nossos olhos, ao nosso entendimento, às nossas posses é impossível, mas para o nosso Deus tudo é possível, Senhor. Libera, Senhor, uma palavra, Senhor, de cura, de sobrenatural, de transformação, de libertação na vida das nossas famílias, Senhor, em o nome de Jesus. Assim eu creio e oro, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Assim seja feito, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Temos liberdade nesta noite de estarmos diante do nosso Deus, para cultuarmos ao Senhor, para exaltar o nome santo da sua glória. Aleluia. Nós estamos no culto da família. Todos nós nascemos numa família. A minha e a sua família não é perfeita, mas ela está sendo aperfeiçoada em Deus. Amém? Seria redundante, seria, sei lá, nem o que dizer. A sua família é perfeita, a minha família é perfeita? Não, mas estamos sendo aperfeiçoados em Deus. Diz o pastor Josué Gonçalves, né, que a família perfeita é imperfeita, mas estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor, mediante a palavra, mediante o seu santo evangelho de Jesus Cristo.
e que tem a ver esse texto do Antigo Testamento para os nossos dias. Tem tudo a ver, e nós vamos ver que da descendência de Ruth nasce Jesus Cristo. Bem antes vem lá daquela mulher moabita, aquela que escondeu os espias de Josué, melhor dizendo, lá de Jericó, que escondeu os espias. Qual é o nome dela? Raabe. Vem dessa descendência de Raabe, de Ruth, de Boaz, Obed, Jessé e Jesus Cristo. O Senhor nos fez herdeiros da sua família. Não é verdade, meus irmãos? Quando diz aquele versículo bem conhecido de todos nós, Efésios 2, 8, 9 e 10, porque pela graça, vamos lá todos juntos, igreja, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí, o que mais? Não foi feito de obras. Fugiu o versículo, né? Não por obras, para que ninguém se glorie. Então foi por meio de Jesus Cristo, é dom de Deus, aleluia. Tudo através de Jesus Cristo. Então Deus usa personagens, pessoas, para cumprir os seus propósitos. E eu coloquei aqui alguma coisa aqui, uma família peregrina de Belém de Judá. A minha e a sua família, meus irmãos, ela está peregrinando aqui na cidade de Manaus. Nós nascemos aqui. Muitos aqui vieram do interior do estado, vieram de outras cidades, né? Vieram do Amazonas, do interior do Amazonas, de outros estados. Deus nos trouxe de vários lugares e nos colocou em um lugar, tudo com propósito de Deus. A minha e a sua vida não foi por acaso, meus irmãos. Deus junta pessoas com propósito. Deus junta famílias com propósito. Deus te uniu, homem, a sua esposa, a sua mulher, para os dois se tornarem uma só carne. São duas pessoas diferentes, com temperamento diferente, mas estão vivendo unidos no amor de Cristo Jesus, como esposo e como esposa, gerando filhos para povoar o céu. Então nós aqui estamos só de passagem, só peregrinando nessa terra. E o tempo que a gente passa aqui, a gente quer melhorar. Dizia o corinho, não vai dar para cantar, que o nosso saudoso pastor cantava, né? Bem grosso, né? Quando ele não cantava, né? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Não é verdade, meu? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Amém? Sempre melhorando, meu irmão. Ninguém quer piorar, em nenhum dos sentidos, né, irmão? E graças a Deus, porque o Senhor sempre Ele está nos melhorando, né? A cada dia, em todas as áreas, né? No espiritual, no material, no físico, e nós temos que melhorar e sempre melhorando. Tudo para dizer que nós aqui estamos peregrinando nessa terra. Nós não viemos aqui para ficar aqui para sempre. E a família de Elimeleque ouviu falar que em outra terra, em outro lugar, tinha fartura de pão, porque em Belém de Judá, na mesma terra onde nasceu Jesus, né? Não foi em Belém do Pará, né, irmão? Alguém pregando disse assim: Jesus nasceu lá em Belém do Pará. Ele não olhou geografia, ele não olhou história e disse que Jesus nasceu lá, né? Tudo bem, deixa para lá. Mas o importante, houve fome naquela terra, houve escassez naquela terra, e alguém disse: olha, lá na terra dos Moabitas, lá no estrangeiro, tem emprego, tem pão, vamos para lá. E foram. É verdade, irmãos? Eu quero fazer aqui outra colocação. Eu fico ouvindo poucas pessoas com quem eu converso dizendo assim: você quer ir para o céu, irmão? Está mandando o currículo, preparando o currículo para ir para o céu. E como é que faz esse currículo, pastor? É orando,
é consagrando, é buscando a Deus, é perdoando, é vivendo uma vida de santificação. Estava aqui o tema dessa igreja aqui no ano passado, estava no púlpito dessa igreja aqui, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estamos fazendo esse currículo para ir para o céu. Currículo do perdão, da suportação, do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor a nós mesmos. Não é verdade, irmãos? E a gente quer, olha, eu estou preparando o meu visto para ir para as Europa. Não tem nenhum problema, pode ir para a Europa. Estou preparando o meu visto para ir para os Estados Unidos, porque lá tem fartura de emprego. Não sei se tem, né? Mas para mim, para quem estiver preparado e qualificado para o seu ramo, pode ter. Para o sul do país, né? Daqui a pouco o sul do país vai estar superlotado de amazonenses, né? De amazonês. Os amazonenses estão indo para lá, estão migrando para lá. E os irmãos venezuelanos vindo para o Brasil em busca de quê, irmão? De melhoria de vida. E essa família saiu de Belém, como dizia e diz o texto sagrado, para ir à terra de Moabe em busca de pão. E eu vou direto ao texto que diz aqui. Sucedeu que nos dias dos juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e os seus 2 filhos. Quem foi peregrinar, irmãos? Elimeleque, a sua esposa e os seus 2 filhos. Quantas pessoas? 4, não é verdade, irmão? Quantas pessoas foram peregrinar nessa terra? 4 pessoas. E o nome desse homem, como era o nome dele? Elimeleque, o pai de família. E o nome da esposa, Noemi ou Noemi. E o nome dos 2 filhos, Malom e Quilion. Interessante que o nome que nos dão, nós não escolhemos o nome, né? Alguém escolhe o nome para nós. O poder que há no nome de Jesus, e o poder que há no meu e no seu nome, nenhum de nós escolhemos os nossos nomes, mas o Senhor já escreveu o meu e o seu nome no livro da vida. O significado dos nomes dos 2 filhos era fragilidade, era doença, era morte. Mas não importa o nome que eu e você tenha, nós já temos um novo nome. E o meu e o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Nós, os crentes da atualidade, parece que nós somos mais crentes chatos, porque nós não estamos importunando a terra. E o profeta Isaías diz que nós devemos, os profetas dizem, importunai os moradores da terra, pregando a palavra da salvação, dizendo, você tem certeza da salvação em Cristo Jesus? O seu nome, o meu nome está escrito no livro da vida, em caso de arrebatamento. Eu, você, nós, eu e você, nós e a nossa família será arrebatada? Ou estamos trabalhando tanto para Jesus, que vamos chegar no céu sozinhos? Opa, cadê a esposa? Cadê os filhos? Cadê as filhas? Pregamos aos outros, como diz o apóstolo São Paulo. E ao mesmo tempo estamos nos reprovando a nós mesmos, porque pregamos para os outros, mas em casa não somos bons pregadores, não somos bons evangelistas, não somos bons diáconos, não somos bons cooperadores. E para ser diácono, para ser pastor, para ser esposo, para ser crente, tem que começar lá em casa. Não é verdade ou não é, irmãos? O culto de família é isso aqui, irmãos, é Bíblia, palavra de Deus. Então Paulo diz assim, que eu pregando aos outros, de alguma maneira, eu mesmo não venha ficar reprovado. Na igreja a gente tira 10, né? Na pregação, no louvor, na pontualidade, na oferta, no dízimo, na cooperação, e lá em casa, e na vizinhança, e na família, com aquele que da nossa família que errou. Estamos tolerando? Não é passar a mão no pecado, nem brincar com o pecado, nem botar para debaixo do tapete. Mas é tolerar uns aos outros, é amar uns aos outros, é ir até o fim. Aleluia. Jesus disse assim, em São João, capítulo 13, versículo 1, que Ele amou os seus, e amou-os até o fim. Então, família, todos nós, irmãos, família de sangue e família espiritual, vamos até o fim. Vamos até depois do fim.
Aleluia, Jesus. Vamos até o fim, amando, suportando, pregando, vivendo o que pregamos. Aleluia. Porque é fácil pregar, difícil é viver, às vezes, o que pregamos. Mas é possível, em Cristo Jesus, pregarmos e viver o que pregamos. Amém, meus irmãos? Então essa família, ela saiu a peregrinar, em busca de melhoria de vida, em busca de alguma situação. E nós queremos o melhor, os pais querem o melhor para os seus filhos. Queremos ou não, irmão? Sim, aleluia. Então se você e eu somos o crente de oração, o crente da Bíblia, o crente da palavra, o crente que congrega e que busca o Senhor. Você não quer que o seu filho também seja parecido com você? Aliás, nós queremos que ele seja melhor, não é verdade? Não é verdade, irmãos? Quantos que aqui estão, que já galgaram nível superior, nível técnico, nível médio, estão aí progredindo, e muitos dos nossos pais, avós, eram semi-analfabetos ou até analfabetos. E a gente diz, puxa, agora o meu filho, a minha filha, ela é formada, ele é formado. E por que não a gente desejar as coisas espirituais? Glória a Deus. Essa criança, ela foi gerada, e ele ou ela vai ser um obreiro, uma obreira, não é verdade, irmãos? Às vezes a gente deseja os bens materiais, e por que não desejar os bens espirituais? Ele vai ser um pastor, uma pastora, um missionário, um diácono, um dirigente de congregação. Não é verdade, meus irmãos? Diz, mas o que vai ganhar, pastor? Pergunte o que vai ganhar. Ninguém quer perguntar, eu vou responder. Pois Jesus mesmo disse assim, olha, vocês vão ganhar, sabe quanto é que vão ganhar nessa vida? 100 vezes mais. Vamos repetir, quanto é que vai ganhar? 100 vezes mais. E no porvir, na eternidade, a vida eterna. Isso é pouco, meu irmão. Eu não vou fazer como um auditório não, mas libere as suas mãos e os seus lábios. Se quiser glorificar a Deus, glorifique. Se quiser bater palma, bata palma para Jesus. Não é verdade, meu irmão? Você acha que é pouco? Você acha que é pouco? Pastor R. Soares, pastor, você está falando de outra igreja? Eu não tenho placa de igreja, nós somos a Assembleia de Deus da IEDAM. Estamos ligados em espírito pelo nosso pastor Jonatas Câmara, nosso pastor Aldenor do Vale, da área 60, núcleo 20. E disse, eu ia ser médico. Eu queria ser médico, e Deus disse assim, você não vai ser médico do corpo físico, mas você vai ser médico da alma para curar muitas pessoas. E às vezes a gente está preparando o nosso filho para ser médico, que ele seja médico, mas ele seja um auxiliar, ele seja um obreiro, que ele seja advogado, mas que ele seja também um diácono da igreja, um porteiro da igreja, um intercessor, que talvez nunca vá pregar aqui no altar, mas ele está intercedendo ali embaixo, dizer, Senhor, dá graça para esse jovem, para esse adolescente, para esse pastor, para esse irmão, que a fala dele não seja dele, mas seja tua, que as mãos dele não sejam as mãos dele, mas sejam as tuas, que os olhos dele não sejam deles, mas sejam os teus olhos. E assim como Pedro passava, a sombra de Pedro curava os enfermos, os lenços de Paulo, os enfermos eram curados. No poder não estava na sombra, o poder não estava no lenço, o poder não estava no óleo, mas no nome de Jesus. Aleluia. Estamos gerando filhos para povoar o céu ou para ficar na terra? Essa é a minha pergunta para todos nós. Os nossos filhos, eles serão aquilo que desejarem ser, e o que Deus permitir que eles sejam. Mas não podemos esquecer, nem lembrar de que eles são filhos de Deus, e que nós estamos apresentando para o Senhor, para ser profeta do Senhor, no sentido de profetizar a palavra de Deus, não é de reescrever, não é de escrever livros, mas é de profetizar a palavra, de ser um pregador da palavra de Deus. Aleluia. Então eu e a minha casa, como foi lido aqui pela nossa irmã, serviremos ao Senhor.
Eu escolho Deus para mim, para minha família, para minha geração. Quem era eu? Quem era você na nossa geração? Mas Deus nos escolheu, nos colocou no seu reino, da sua luz, no reino do seu Filho Jesus, e escreveu uma nova história escrita com o dedo de Deus. Aleluia, as tábuas do testamento lá foram escritas com o dedo de Deus, e Deus escreveu, meu irmão, o meu nome e o seu nome no livro da vida. Aleluia, então gerando filhos para povoar o céu. Aí eu lembro da história de Ana, aquela mulher, esposa de Eucana, que teve um filho, pediu a Deus um filho. Ela foi ao templo em oração, e ele disse: esse filho, se o Senhor conceder, eu vou dar ao Senhor. E às vezes nós queremos para nós, e quando a gente quer para nós, a gente não sabe às vezes educar. Mas Ana recebeu do Senhor e entregou para o Senhor. Não é fácil, né, irmão? Não é fácil, mas ela entregou para o Senhor. Entregue o seu filho para Deus, entregue o seu esposo para Deus, entregue a sua esposa para Deus. Nos entreguemos todos nós para o Senhor. Aleluia, entrega nas mãos de Deus. Às vezes a gente dá um problema para Deus. Ele diz: por que não dá flores, viu, irmão Diego? Tem um irmão lá no 10 e diz assim: pastor, por que a gente não leva um jarro de flor para Deus? Deus está aqui, ó Senhor, diante de Deus. E só leva problema, né? Quando não tem solução, quando não presta, quando não dá, quando quebra, a gente quer levar para Deus. Mas é para levar, eu disse, porque Deus pode resolver tudo, mas a gente pode levar flores também. Então Ana gerou um filho e ela disse: Senhor, esse filho que for gerado, eu vou levar para o Senhor, para que ele more no templo, para que ele fique no templo todos os dias da sua vida. Todos os dias, por inteiro. Ainda bebê ela levou, depois de desmamado levou, não sei qual a idade. Pronto, já saiu das fraldas, já foi levado lá para morar com os sacerdotes. E que nada mais, nada menos do que era o profeta Samuel. E às vezes a gente não quer entregar para Deus. Entrega para Deus. Entregar é confiar. Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Assim como os montes estão à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Você crê? Aleluia. Quando eu digo você crê, é porque eu creio. Deus está do nosso lado, Deus está do meu lado, Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se falando desse Deus de Jacó, é o meu Deus. Aleluia. E eu volto ao texto, porque eu já me emocionei e saí, mas eu trago para mim as palavras da Bíblia, e elas se cumprem na minha vida. Mais uma vez estamos de viagem, um texto na Bíblia que eu acho muito lindo, Gênesis 28, 20. Jacó faz uma viagem, ele sai da sua família, solitário, em busca de um lugar, de uma esposa, para não casar com mulheres estranhas, ou com mulher estranha, com pessoa descrente da sua fé. E ele diz: se Deus for comigo nesta viagem que faço, me dê pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Aleluia. Até aqui, pastor, porque senão você já está pedindo dinheiro, aí eu não quero nem saber do dinheiro, né? Deus dá conforme a nossa capacidade. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. É lá do Antigo Testamento, pastor, já prescreveu. Boca de Deus está toda arriscada, tipo a Constituição, né, irmão? Abra lá e vê lá, foi emenda aí, tu risca, né? Não, está de pé, irmãos. Quiser fazer prova com Deus, faça. Não é pôr Deus na parede, porque Deus não é Deus de colocar na parede, né, irmão? É prova. É prova, meu irmão. Faça a prova com Deus, mas aguente também ser provado por esse Deus, que é, se eu quero fazer prova com Deus, então faça. A Bíblia diz, em Malaquias 3,10, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir a janela dos céus. Essa janela aí, irmão, tem ferrolho por dentro ou por fora? Por dentro. E por que não tem por fora? É o óbvio, né? É porque é para ser por dentro. Se fosse por fora, já
trancado, já abre, né, irmão? Imagine. Então a janela de Deus, pode estar trancada, mas Ele pode destrancar. O outro texto na Bíblia, se alguém já leu a Bíblia uma vez, 2 vezes, 20 vezes, 30 vezes, não importa das vezes, não é por ler que a gente é salvo. A irmã ontem estava ali comentando, pastor, não li, pastor não, irmãos, eu não li, você já leu toda, irmão, né? De cor e salteado, né? Está em João 3,16. Diz: se eu não abrir uma bênção tal, é João 3,16, o amor de Deus de uma maneira tal, não tem tamanho desse grande amor de Deus para conosco. Aleluia. Então as janelas têm tranca por lado de dentro, do lado de fora, e é Deus quem derrama bênção sem medida. Se tratando aqui, voltando então para a família, então Jacó fez esse voto a Deus. Aconteceu, irmãos, coisas parecidas com o que aconteceu no mundo moderno da atualidade. Parece que apareceu uma pandemia, não de Covid, mas morreu todos os homens, irmão, daquela geração. Morreu Elimeleque, morreu Malom e morreu Quilion. Não tinha INSS, não tinha bolsa, não tinha sacola, não tinha o que mais, irmão? Como é que se diz? Bolsa? Pensão, né? Não tinha auxílio, não tinha aposentadoria. A mulher não poderia trabalhar nos campos, então ela estava fadada a morrer, né, pastor? Ao fracasso. E agora? Misericórdia. O que acontece? Morreram todos os homens daquela casa. Morreu o chefe de família, morreu os 2 filhos, ficando a mãe viúva e as esposas viúva. Noemi diz às suas noras no verso 8: ide, voltai, cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência com vós, como vós usastes com os falecidos, e o Senhor vos dê que haja descanso, cada uma na casa do vosso marido, de seu marido. E beijou elas ambas, e levantaram a sua voz e choraram. E os versos que eu li, mas a seguinte diz que, verso 14, que levantaram mais uma vez a voz e choraram. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. E disse, porém, Ruth: não me inste, não me insiste, te deixe, me afaste de ti, senão que aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Podemos dizer, meus irmãos, nossos filhos podem dizer: o Deus do meu pai é o meu pai, é o meu Deus, não é verdade, meus irmãos? E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E não me faça assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que seja a morte que me separar de ti. Aleluia. Meu Deus. Eu faço aqui uma reflexão que eu já falei em outros lugares. Será que se nós não lembrássemos aos nossos filhos, nenhum de nós, né, líder, pastor, ninguém, olha, vou ficar aqui em casa assistindo televisão, aqui não tem gente do Vasco não, né? Olha, de repente tem, né? Vamos ficar assistindo o Vasco, né, pastor? O Flamengo, o que mais? O São Paulo. Faz de conta que não tem culto. Ninguém vai lembrar da EBD, viu, Diego? Ninguém vai lembrar da escola de líderes, ninguém vai lembrar de célula. Será que os nossos filhos dizem: olha, papai, vamos lá, porque hoje tem culto. Olha, mamãe, vamos lá, porque tem culto. Não, menino, eu estou com vontade de ficar em casa. Não, vamos lá, minha mãe, vamos, meu pai, vamos lá. Os liderados dissessem assim: nós somos membros da célula. O líder disse: rapaz, eu acho que eu não vou fazer célula hoje não. Rapaz, graças a Deus, né, pastor? Então os alunos, né? Os alunos do colégio ficam chateados, que tem os professores que eu sei que tem, né? Os alunos ficam chateados, irmão, professores, quando dizem assim: olha, hoje não vai ter aula não, é ponto facultativo, só vem quem quiser. Quantos vêm? Vem ninguém, meu irmão. Não vem ninguém. Que não seja assim entre nós, meu irmão. A nora disse: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Que não seja
outra coisa a morte que me separe. A morte pode até me separar no corpo físico, mas no espiritual não separa. Não é verdade, meus irmãos? Então que nós estejamos alicerçando a nossa casa na rocha, que é Jesus, incutindo na cabeça dos nossos filhos que eles são herança do Senhor, e que eles são a geração de Enoque e de Elias, que serão arrebatados. Aleluia! Arrebatados, meu irmão. Ninguém sabe o que é arrebatamento, né? Faz que nem os discípulos lá de João. Rapaz, que foi batizado no batismo de água, eu não sei. Aí ele disse assim: mas o Senhor vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele disse: mas eu não sei nem quem é o Espírito Santo, eu não sei nem quem é esse Espírito. Ele disse: vocês só são batizados com o batismo de João, é muito fácil. O apóstolo, o pastor, o diácono mergulha e está batizado. Mas com o Espírito Santo quem batiza é o Senhor. Da mesma forma é o arrebatamento. Nós seremos arrebatados. Se essa não for a esperança da igreja, irmão, é melhor a gente ir para casa fazer qualquer outra coisa do que estarmos reunidos no nome do Senhor. Mas nós estamos aqui, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos reunidos no nome do Senhor. E se o Senhor nos permitir, amanhã estaremos trabalhando, viajando, evangelizando, cursando os nossos cursos e assim por diante, fazendo os nossos fazeres domésticos, mas nos lembrando que em breve Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Então essa mulher disse para sua sogra: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Houve ali uma tragédia, todos os homens faleceram, e eu vou pular resumidamente lá na frente para dizer de um personagem que aparece nesse texto, que é Boaz, o parente remidor. E eu já pulando na frente dizendo que esse parente remidor, que chamava-se Boaz, que era um homem da geração de Elimeleque, era o parente mais próximo, e a Bíblia diz que este homem era poderoso. No capítulo 2, e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e o nome dele era Boaz. Aleluia! O nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, irmãos, diga assim, meu irmão: ele é valente e poderoso. Ele é o valente que amarra o valente. Jesus é o valente que amarra o valente. Irmãos, não podemos fazer peça nem encenação que Jesus parece que perde, está quase perdendo. Não é filme de suspense, não é filme de ficção. Jesus é o vencedor, é aquele que tem a chave da morte e do inferno. É o Cristo vencedor. Não tem nem beirando a empate com o reino das trevas. Ele é o valente que amarra o valente. Então diz que Boaz era homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Aleluia. E eu encontro de Ruth com Boaz. Ela vai certamente para os campos de Boaz, para a sua colheita. E lá, com toda a trajetória, com toda a sua história, ela o encontra. E ela, por ser uma mulher valorosa, é galardoada pelo Senhor. E o versículo 12 diz assim: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, de cujas asas viestes te abrigar. E aparece um parente remidor, alguém mais chegado, digamos assim, do que Boaz, mas este o recusa, e cabe a sorte de resgatar Ruth, Boaz. E no capítulo 4, o versículo 11 e 12, diz assim: e todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram, já se tratando ali, irmãos, da lei
dá testemunhas, né? Somos testemunhas que o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a casa de Raquel e como a casa de Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e arde já valorosamente em Efrata. Faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, e da semente que o Senhor der a esta moça. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E no versículo 14 ao 22, o texto é um pouco extenso, mas lendo por si só já responde tudo. Então estas mulheres disseram a Noemi, as companheiras dela: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado, e seja o seu nome afamado em Israel, e ele te será por recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois já a tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ela perdeu todos os filhos e marido, agora o Senhor dá uma nora e dá uma geração em lugar do falecido. E Noemi o tomou o filho, pôs no seu regaço, no seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome, diga, Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Aí vem as gerações, eu vou ler só o versículo 22. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Em Mateus capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Esse mesmo texto da genealogia de Jesus Cristo diz, fala a respeito do mesmo assunto. Glória a Deus. Aleluia. Salmão gerou a Raabe, Raabe a Boaz, Boaz a Ruth, e Ruth Obed, que gerou a Jessé. Jessé, verso 6, Jessé gerou o rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, do que foi mulher de Urias. Mas o versículo 5 aqui diz que Boaz gerou de Ruth a Obed. Há uma geração, uma sucessão. Estamos gerando filhos para povoar o céu. Amém? Aleluia. Que a minha e a sua família, ela seja e ela é herança do Senhor. Amém, meu irmão? Aleluia. Que o Senhor venha completar a boa obra, meu irmão, a clarear, né, nos nossos corações. Os nossos filhos foram gerados para povoar o céu. Eles vão dar certo aqui na terra. Abençoe o seu filho, a sua filha. Quando estiver dormindo, ore por eles, consagre ao Senhor a sua família. Libere uma palavra de bênção. De bênção. Não é verdade, irmão? Ao contrário de bênção é maldição. Mas libere uma palavra de bênção sobre a sua família. Amém? A criança mesmo no ventre se abençoa. Você gerado abençoa. Diz: olha, filho, você é querida do papai. Você é querida da mamãe. Diz: mas eu não tenho pai. Deus é o seu pai. Você pode adotar um pai espiritual, um pai biológico, digamos assim, mais velho, né, irmão? Esse é meu pai, essa é minha mãe, né? Porque nós temos aqui profissionais da saúde, profissionais que tratam das emoções, dos sentimentos. Mas você tem um pai que é Deus. Talvez não tenha uma boa referência de que é o pai, mas Deus é o nosso pai. Amém? Glória a Deus. Eu quero encerrar dizendo que ainda há lugar na família de Deus, que ainda há lugar na casa de Deus, ainda há lugar no reino de Deus para você fazer parte. Talvez você não foi amado pelo seu pai, pela sua mãe, mas o salmista diz: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. O Salmos 27 é isso, né? O Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Aleluia. Nessa noite, se tiver alguém
que deseja entregar a sua vida para Jesus, o parente remidor, Jesus Cristo, aquele que remiu dos nossos pecados, está aqui nesta noite para perdoar pecados, escrever o seu nome no livro da vida, tirar do livro da acusação e trazer o nome para o livro da vida. É porque Satanás está dizendo: olha, não vale nada, vai voltar de novo, vai envergonhar de novo. Mas Jesus está dizendo: eu perdoo. Se vir a mim, está perdoado. Se confessar, alcança a misericórdia. Então é tempo de virmos ao trono da graça de Deus no tempo oportuno. Essa noite é noite de salvação. Deus quer salvar as famílias, como ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mesmo aqui os moabitas, mesmo aqui os estranhos, mesmo aqui os cananeus. Deus quer salvar famílias. Em Jesus Cristo serão benditas. Em Abraão e em Jesus Cristo, o filho de Abraão, o filho de Davi, da raiz de Jessé, o filho de Abraão, o próprio Deus, o filho de Davi, diz: serão benditas, serão salvas todas as famílias da terra. Tem alguém para se reconciliar com Deus, para voltar à casa do Pai, para pedir perdão, para pedir: Senhor, me redime, o Senhor é o parente remidor. Eu estou longe, mas através de Cristo eu quero me achegar perto de ti. Se houver nesta noite, nós queremos orar por você como igreja, em nome de Jesus, e Ele está pronto para perdoar pecados, escrever o nome no livro da vida. Amém? Vamos orar nesta noite, agradecendo a Deus, mas louvando a Deus, e nós vamos estar reunidos como família, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem. Aleluia. Vamos mais um louvor, meu. Aleluia. Aleluia, vamos estar louvando o Senhor. Podemos confiar. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres ainda não de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa
presente do Senhor. Aleluia, aleluia. Jesus, nós vamos estar orando. Nosso pastor vai estar orando, o pastor José Auxilino, dando a bênção apostólica, abençoando o povo de Deus. Se você deseja oração, o Senhor nesta noite é poderoso para fazer tudo e muito mais. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Agradecer a Deus. Eu vou chamar aqui na frente, assim, rapidamente, se permitir, o pastor Nonato, os sacerdotes do lar. Cadê o sacerdote do lar? Você que é o senhor da sua casa, o esposo, sai do seu canto, vem aqui representar sua família aqui. Não vou chamar todo mundo, porque são os representantes de cada família. Aleluia, Deus. Não pare a música, meus irmãos. Não me deixe no silêncio. Não vai ficar só os sapos aqui, os grilos. Isto. Só os representantes de família. Louvado seja Deus. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, queridos. Que a família de vocês tenha aí essa proteção de Deus especial. Que a família de vocês cresçam aí dentro do ensinamento, da orientação divina. E muitas dessas orientações vai depender de mim, de você e de nós. Para que nossa família seja conduzida nos caminhos do Senhor. Nossa família é o futuro dessa igreja. Meu desejo, o seu desejo é ver os seus filhos, suas filhas aqui louvando, sendo diaconisas, sendo diáconos, auxiliares, líderes, assim como o irmão falou aqui, o pastor falou. Mas depende muito de mim, de você, de nós, orientarmos, ensinarmos, direcionarmos eles no caminho que devem andar. Não somente que é bom, é notável que nós todos queremos que nossos filhos sejam destaque na sociedade, um médico, um advogado, seja um bom profissional aí fora, seja aí, digamos assim, um bom orientador educacional, seja alguém notável lá fora, sim, mas desejo também que seus filhos sejam homens e mulheres que venham servir ao Senhor, porque Deus precisa de homens e mulheres para dar prosseguimento a este trabalho. Mamãe, filhos, levante as suas mãos agora para cá e peça para Deus, venha abençoar e fortalecer este homem que conduz a sua família, meias lutas, meios problemas, meias dificuldades, mas é homem, está aí no meio da família. Levante suas mãos agora e ore por ele. Ora pelo seu pai, ore pela sua mãe, ou pelo seu esposo. Ore pelo seu papai aqui, filhos, ore pelo seu esposo, mamãe. Deus maravilhoso, eu quero, meu Pai querido, desde já, Senhor, te agradecer pela tua palavra que aqui foi, meu Pai, ministrada nesta noite. Obrigado, Deus, pela vida do nosso pastor Nonato, Senhor. Ô Senhor da glória, pastora Sônia e toda a sua família, meu Pai. Obrigado, Deus, pela vida, meu Deus, dos nossos diáconos, diaconisas e toda a sua família, Senhor, pela vida dos auxiliares desse trabalho. Meu Deus, obrigado, meu Deus, pela vida dos músicos dessa igreja. Obrigado, meu Deus, pela vida do grupo de louvor, meu Pai, dessa igreja. Obrigado, Senhor, pela equipe de músicos, meu Pai querido, e a equipe, meu Pai, de mídia que temos nessa casa. Obrigado, Deus, pela vida, meu Pai, das mulheres da intercessão, meu Pai. Obrigado, meu Deus, pela vida de todas as famílias que compõem, meu Pai, aqui a congregação do Lírio do Vale 5. Meu Deus, esses homens aqui estão na frente, meu Pai, te apresento eles nas tuas mãos, Senhor. São homens, meu Pai querido, oh Senhor, frágeis, meu Pai, necessitados, meu Pai, da tua orientação, da tua presença nas suas vidas, todos os dias, Senhor da glória. E eu te peço, meu Pai, que não falte sobre a vida deste homem, meu Pai, a tua presença de todos os dias, Senhor da glória, orientando, ensinando, instruindo, guardando, protegendo teu filho, para que ele tenha o maná necessário, meu Pai, para sustentar a sua família no reino espiritual, Pai.
Abençoe, fortaleça e anima a vida desta mulher, meu Pai, deste filho e desta filha, para que juntos, meu Pai querido, oh meu Pai, constituímos uma família forte para a tua honra e para a tua glória. Abençoe, meu Pai, essas famílias que aqui vieram nesta noite aqui, meu Deus, como visitantes, que eles saíram daqui cheios da tua presença, convictos de que existe um Deus que está pronto para salvar, está pronto para colher, está pronto, meu Deus, para ajudar, Senhor da glória. E as suas famílias, que as famílias do Lírio do Vale 5, e as famílias do Augusto Montenegro, e as famílias do Conjunto Lyon, todas elas estejam nas mãos do Senhor. No nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, que venha sobre estes homens, estes varões, representantes de famílias, meu Pai querido, uma unção especial, ousadia, intrepidez, coragem, venham sobre as suas vidas, Pai. Recebam aí do Senhor da glória, ousadia, intrepidez, coragem nas suas vidas, para conduzir as suas famílias na presença de Deus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja sobre toda esta igreja, e todo aquele que crê, diga...